Olá pessoal, eu sou Alexandre Akashi, crítico automotivo, e hoje estamos em Interlagos, aqui em São Paulo, no autódromo, para apresentar para vocês o primeiro carro plug-in híbrido da marca Aval, o H6 GT. Do meu lado, o André Leite, head da marca Aval no Brasil, que vai contar tudo sobre esse novo carro da GWM. André, fala pra gente, é o primeiro carro da marca no Brasil, o que o consumidor pode esperar dele? Legal, obrigado Alexandre, bem-vindos aí ao Amanhã Hoje, que a gente costuma aí falar, que é nossa campanha. O que pode esperar é uma revolução na eletrificação, né? A gente geralmente tem algumas tecnologias que acabam não dando benefício para o consumidor, outras estão muito além do que o consumidor consegue gastar, então a gente está chegando com uma proposta de poder trazer essa tecnologia de uma maneira mais acessível. A gente está falando aí de consumidores que hoje compram um Jeep, compram um Volkswagen, Toyota, então a nossa ideia é de promover essa revolução com esse carro, que hoje você já deve ter dado a sua acelerada de 4 a 8 segundos, né, de 0 a 100. Muito bom. E a gente também, mas tem mais coisa, né? Tem muita coisa que a gente fez e muita coisa específica no mercado brasileiro. A gente construiu muito desse carro ouvindo o consumidor. E aí a gente passa de mudanças de logotipia na dianteira, de materiais de acabamento que a gente acabou fazendo. Esse carro aqui vocês vão poder ver, eles vêm com sistema de farol completo de Full LED. Faróis de milha também. A gente tem para o Brasil um parâmetro também para reforçar a esportividade das rodas Aro 19. A gente tem os pneus são Michelin de série nele e as pinças vermelhas, então mais um motivo de reforçar através dessa carroceria de coupé a esportividade do carro. Ele é um SUV. Conta um pouco sobre o que tem aqui debaixo nele e o que movimenta as 4 rodas dele. Perfeito, Alexandre. O que a gente tem aqui é o sistema tecnologia e-traction da GWM. O que nós estamos falando com esse e-traction? Ele é um conjunto de um motor 1.5 turbo, mais 2 motores elétricos, um no eixo dianteiro e o outro no traseiro, que o conjunto desse sistema entrega 393 cavalos e 762 Nm de torque. Então, realmente a gente coloca um carro dentro desse SUV, uma tecnologia de performance muito, muito grande, diferente de tudo que você tem no mercado, e como todo plug-in você não perde eficiência, né? Então você tem aí um consumo, você pode desenvolver 170 km só no modo elétrico, ou se você trabalhar no modo híbrido, trabalhando com motor a combustão, ele também funcionando como gerador, são várias maneiras que o sistema pode trabalhar, a gente pode ter um alcance combinado de 1.052 km. Então, agora explica uma coisa pra gente. Vocês fizeram uma opção de uma tecnologia híbrida um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver no mercado brasileiro. O carro é predominante, anda mais no elétrico do que na combustão. Explica um pouco pra gente como se faz essa transição do elétrico para combustão. Perfeito. E vice-versa. Perfeito. No H6 GT. Então, o H6 GT e o sistema, como premissa da GWM, é sempre priorizando o elétrico. Então, todas as situações que você tem, como saída da sua garagem, necessidade de uma aceleração mais forte, você sempre vai ter a bateria descarregando para os motores elétricos, ou dianteiro ou traseiro, que são as maneiras mais eficientes de rodagem, para você ter uma eficiência no seu dia a dia. Então, realmente, essa é a parte que o sistema realmente atua primeiro. Com a redução da carga da bateria, a necessidade de você estar fazendo um carregamento, o motor, a combustão entra como gerador dessa bateria. Então a maneira também da gente impulsionar o carro, quando a bateria está baixando, é o motor a combustão ajudar, gerando carga para a bateria e a bateria distribui para os eixos. Isso também, de novo, é outra forma de você gerar eficiência no sistema e no rodar no dia a dia. Porque tem uma outra coisa também, Alexandre, que é muito legal quando vocês dirigirem o carro, que é a experiência no modo elétrico, de um carro 100% elétrico. Apesar desse carro ser plug-in, ele tem uma bateria de 34 kWh, que ajuda você a ter real experiência do carro elétrico com a flexibilidade de um plug-in. E é uma sensação que é muito diferente de tudo que a gente teve até hoje de modo de dirigir. Então convido aí vocês, depois com os test drives, experimentarem esse carro aí.
Só no elétrico ele roda quantos quilômetros mais ou menos? São 170 quilômetros só no modo elétrico. Uma bateria cheia Bateria cheia até uns 10%. É, um pouquinho acima dos 10, o que acontece? Já por volta de 20, o sistema entende que a bateria já perdeu bastante carga e ele entende que ele tem que te dar um suporte. Então o motor a combustão já começa a trabalhar num sistema mais parecido com um híbrido convencional, onde o sistema do motor a combustão traciona a roda, o eixo dianteiro, joga a carga para a bateria e de acordo com seu modo de condução, a bateria volta a impulsionar o eixo dianteiro. Então é bem um híbrido convencional, ele deixa um pouco da característica porque já está com a bateria consumida. Agora, se eu quiser ir para o Guarujá, descer a serra, carga cheia, eu desço, recarrego lá e volto. Vou no sábado e na segunda-feira de manhã eu volto nele elétrico também. Dá para voltar 100% no elétrico, com certeza. E se você precisar carregar, que não vai ser o caso, mas é um ponto bem interessante para o pessoal do seu canal. A gente tem desde o carregador em corrente alternada até 5 horas, cerca de 5 horas para carregamento do carro. E se você tiver a oportunidade de ter um posto de carga rápida, que está começando a difundir um pouco mais agora, você vai carregar de 10% a 80% em meia hora. Então, mesmo em distâncias maiores, se você tiver a oportunidade de fazer a recarga na metade da sua viagem, você vai conseguir fazer uma viagem longa de 300 e poucos quilômetros somente em modo elétrico. Bacana. Agora conta um pouquinho pra gente sobre o conforto interno, as tecnologias que vocês adotaram nesse carro que Perfeito. Ajudam a condução no dia a dia. Então, a gente tem, na parte de sistemas de segurança, né? Então a gente tem 6 airbags, a gente tem toda a dinâmica de ESP, a gente tem toda a parte de ABS, controle de rolagem de carroceria, controle de tração, tá? Na parte de interior, a gente tem elementos de suede no painel de porta. O banco tem uma parte parcialmente em couro, com outra parcialmente em suede, que é uma espécie de camurça, então isso traz sofisticação. Se a gente pegar um pouco, tanto a característica do painel central, a característica do banco e do console, você vai ver que eles têm essa questão de puxar para uma fibra de carbono, que também reforça a esportividade. A gente é o primeiro mercado fora da matriz usando a nova logotipia Raval, que você ligou e apareceu nas duas telas. Então, são telas que a gente tem de 10,25 polegadas aqui no mostrador, nesse mostrador, e 12,3 na central multimídia. Todo o nosso multimídia, a gente teve um cuidado muito especial de fazer toda a parte de tradução em português, então a gente vai estar com tudo traduzido. Algum outro nome comercial em inglês, a gente manteve, mas a ideia é de ter tudo isso traduzido para ajudar na navegação do consumidor. Nós temos o carregamento por indução, aí onde está a chave, e o interessante do carregamento também é aquela questão de você tirar atrito, né? Você faz o cadastro do seu telefone, então você chega, você joga seu telefone, começa a carregar ali na indução e ele já lê o CarPlay, o Android Auto sem fio, né? Então através do Bluetooth ele já conecta e você não tem mais aquela experiência de cabos. Então isso é uma das coisas também que para uma empresa que quer se posicionar como Autotech, são as pequenas coisas que dão a diferença no dia a dia para o consumidor. Muito bom. Espaço interno eu estou vendo que ele tem bastante. Quanto que você tem nesse porta-mala desse carro? Esse porta-malas, se não me engano, 517 litros. Espaço muito bom para quem dirige na frente, a 1,80 m acima. Segundo a fileira, o espaço também muito bom entre as pernas. Se são 517 litros, também é um porta-mala muito bom. Dá para atender o dia a dia de uma família, tá? A ideia é que todo o sistema também aqui atrás, quando a gente pega aqui, a gente trabalhou uma característica de design também muito esportivo para o carro, então toda essa parte da raba a gente está com preto fosco, com o GT em vermelho, isso aqui também só o mercado brasileiro tem. Isso foi muito da provocação dos nossos consumidores em o que é a alma de um esportivo. Né? Então, toda a questão da pinça, o pneu Michelin, a questão da logotipia, o preto, o vermelho em destaque, então toda essa construção veio aí para estar trazendo um carro diferente para o mercado. Agora eu percebi que esse carro não tem step, né? Não, ele tem um conceito mais moderno. Ele já é um conceito que a gente... E a gente fala dessa parte, Alexandre, as pessoas falam, nossa, não tem step, né? Então tem algumas coisas, né? O consumidor tem a questão da segurança de poder usar o kit de líquido, né? De espuma para encher o carro no caso de um furo.
esse é um dos pontos. A gente também vai trabalhar com os parceiros por causa do tema de algumas pessoas ficarem receosas com o STEP, de como a gente pode dar uma assistência técnica de ter um pneu para levar para a pessoa no lugar do acidente. E assim, muita gente que às vezes eu pergunto assim, mas quão incomodado você fica não ter o STEP? As pessoas falam assim, André, eu não sei quando foi a última vez que eu troquei um pneu. E assim, trocou um pneu que furou ou rasgou. Não é porque às vezes você tem um serviço que você ligou e o cara veio e te trocou. É que realmente não acontece, né? Obviamente a gente tem uma experiência em São Paulo, as estradas às vezes são um pouco melhores que algumas outras regiões, mas a gente tem a oportunidade de estar agora em Belo Horizonte e Fortaleza e a resposta foi muito parecida. Eu não lembro quando a última vez que eu troquei um pneu. No futuro próximo, daqui a 8, 10 anos, como vai ser o mercado desses veículos híbridos atuais, usados, né? Tá. O que vocês projetam do comportamento do mercado de híbridos usados? Então, eu olho um pouco hoje alguns mercados de híbrido que nós temos já hoje comercializado no Brasil. Existe uma demanda no usado, tá? E eu vou tentar construir a resposta para chegar talvez onde você está querendo mirar. Você tem um nível de desvalorização menor nesses carros hoje, os carros eletrificados, vamos dizer assim, não os híbridos leves, mas os carros que são já híbridos convencionais ou híbridos plug-ins. Então assim, eu acredito, e o parque circulante, a indústria do Brasil é grande, esse é um movimento de em 8 anos que esses carros cada vez vão tomar mais uma representatividade. Então assim, coisas que eu acho que hoje está mais restrito um serviço de um plug-in híbrido, um híbrido dentro da concessionária, você vai começar a ter mais lojas especializadas mexendo no carro. Isso vai se tornar uma coisa mais comum. Televisão de LED, iPhone, injeção eletrônica. Quando começou, só mexia na concessionária. Hoje, qualquer oficina está preparada, tem curso preparatório. Então, assim, eu acho que é um caminho sem volta, que conforme a gente vai evoluindo, tendo mais presença, as pessoas conhecendo, é importante, as pessoas às vezes não querem entrar nesse mundo da eletrificação e tem muito benefício aqui. Essa coisa vai começar a ser mais popular e vai ser... Aí nós vamos estar talvez movendo para outra parte. Porque daqui a 8 anos, com esse crescimento, você também começa a ter infraestrutura de posto. Então você consegue viajar e fazer carregamento rápido, você consegue ter um monte de outras coisas que hoje você está restrito a um outro lugar. E aí você começa a migrar para aquelas tecnologias que a gente chega que é o médio e longo prazo, onde você passa para o 100% elétrico e depois você tem célula de hidrogênio. Então é assim que eu acho que a tecnologia vai crescendo no futuro. Obviamente temos que estar olhando de serviço, nós estamos trabalhando na questão de como a gente vai construir a questão do fim de vida das baterias, porque apesar de talvez ela terminar a vida no carro, ela pode continuar em casa fazendo carregamento, você tem painel solar, ela vai continuar absorvendo, você alimenta na sua casa. Então tem um ecossistema para evoluir muito. E assim, o que a gente acredita muito nesse ecossistema é a matriz que o Brasil tem. Porque você tem o flex, você tem energia renovável e você tem hidrogênio verde. Então isso pode ser uma combinação muito poderosa no futuro. Entendi. Voltando para o carro, ele é um motor 1.5 gasolina. Turbo. Existe já estudo para desenvolver esse motor flex? Sim, a gente tem carro já rodando no Brasil para fazer calibração flex. A ideia é a gente trabalhar no futuro o produto que vai ser feito da nossa planta em Iracemápolis, da Mercedes. O veículo que está sendo finalizado, né? A gente já anunciou uma picape, mas tem uma questão de alguns ajustes que estão sendo feitos para falar um pouco mais em detalhes para vocês, mas é que vem a flex. E aí isso vai se estendendo para toda a linha. Aí eles entendem que o flex é uma coisa importante para o nosso mercado e o Brasil é prioridade para a GWM. Se acabar a bateria no meio da estrada, o motor a combustão entra e ele anda... Ele anda tranquilo, ele são 55 litros do tanque, então você com o motor 1.5 você ainda vai rodar bastante, então você não vai ter problema nenhum. Se não tiver a recarga, você vai continuar como um carro a combustão normal, que não é 100% a combustão. Porque, de novo, a bateria nunca fica 100% vazia e ela começa a atuar como um híbrido. Então você vai ter uma assistência, mas não a assistência que você teria com ela 100%. O módulo regenerativo de dirigir esse carro usando só o pedal do acelerador, quando a tração é predominantemente
a combustão ela também funciona Ela da mesma também forma? tem regeneração. Ela tem regeneração, você tem até níveis para você fazer baixo, médio e alto, você consegue ter uma... Porque você ainda vai continuar funcionando como híbrido, né? Então não está 100% a combustão. Isso você até no nosso modelo futuro híbrido, você vai poder encontrar isso daí também. E eu percebi também na experiência ao volante que ele tem um módulo alagado. Como é que funciona isso? Então, Conta pra o módulo, gente. a gente tem alguns sistemas, eu vou dar um pouco dos dois, né? A gente tem um sistema que você consegue proteger o uso da bateria. Então, se você sai de uma cidade, vem chegar aqui em São Paulo, você vai pegar um trânsito pesado na Marginal Pinheiros ou Tietê, então você protege de 30% a 80% a bateria. E aí você começa a usar 100% elétrico dentro da cidade, então você consegue dar essa eficiência no motor. E você tem também uma questão, se você está incomodado de passar numa zona de alagamento, uma coisa que você tem uma certa altura de espelho d'água, você tem como isolar o uso da bateria, ficaria só com combustão, apesar que é difícil 100%, mas ela reduz drasticamente e você consegue, por uma questão de uma conveniência sua, você passar numa área. Mas o sistema é todo isolado, etc. É uma função que eles usam muito para outros usos na China, que não são usos específicos do Brasil, mas vem dentro da programação de software do carro. Mas é uma coisa a mais que pode ser uma experiência diferente para o consumidor. Sim, com certeza. Bom, para finalizar, quem assim como eu gostou do carro e gostaria de ter um na garagem, como é que faz nesse exato momento? Então, nesse exato momento, Alexandre, o que a gente está fazendo aqui em Interlagos? A gente apresentou a nossa pré-reserva no Mercado Livre, né? Então nós estamos com uma loja digital no Mercado Livre, onde nós estamos colocando para os consumidores a possibilidade de adquirir ou ser um dos primeiros na fila para os carros que já foram embarcados da matriz, devem chegar aí por volta de março. Então a gente tem uma cota de carros chegando que a gente está dando a oportunidade para o consumidor ser um dos primeiros a ter o Raval H6, tanto o GT quanto a outra carroceria Premium. Uma reserva de R$9.000, esse dinheiro não vem para a GWM, ele fica na carteira do Mercado Livre. E aí você, vendo o preço que nós vamos estar fazendo a divulgação em março, dirigindo os carros de test drive, você pode confirmar essa reserva e aí a gente entrega o carro para você. A previsão de entrega é abril, então é uma construção da gente já estar estabelecendo uma ordem no interesse de compra do consumidor. A gente tem muito lead vindo de site, muito cliente já dos nossos parceiros que querem fazer uma reserva, querem garantir ser um dos primeiros, e a gente estava sem essa ferramenta. Então a gente está usando o lançamento aqui do Raval H6 GT para divulgar também essa ferramenta para o pessoal e eles poderem ser um dos primeiros a adquirirem. Vocês não formam preço ainda, mas só para ter uma dica, assim, vai ser para concorrer direto com Corolla Cross, por exemplo? Então, a gente vai estar querendo cobrir um espectro que sai desde de Corolla Cross e Compass S, né, que são os mais completos, passando por Commander, RAV4. Então, a ideia é de a gente trabalhar Volks, Jeep e Toyota, porque é uma base de consumidor interessante, é onde a gente tem que puxar volume para esse carro desse com uma proposta diferente do que eles oferecem hoje. Então essa é a faixa que a gente vai estar. A gente não vai estar nem no luxo, deixa os premiums lá, a gente fala, né? Mas a gente quer trabalhar nessa faixa mais central, na ponta mais superior dela. Legal. Galera, eu ficando por aqui, essa foi a apresentação do Raval HG6 GT. Espero que vocês tenham curtido. Nós vamos passar agora um clipe de um pouco que foi essa volta que eu fiz com esse carro aqui em Interlagos. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer algum comentário, manda pra gente, que se eu não souber responder, eu mando aqui para o nosso amigo André Leite, que ele com certeza vai estar muito disposto a tirar todas as dúvidas de vocês. Valeu, galera, até a próxima avaliação.